Você já parou para pensar por que você sempre desiste das coisas que você começa a fazer? Oi, gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre por que você acaba sempre desistindo das coisas que você começa a fazer. Se você começou uma academia e não deu sequência, se você começou uma reeducação alimentar e não deu sequência, hoje nós vamos conversar por que isso acontece, quais estratégias a gente pode implementar na nossa rotina para que a gente consiga eliminar esse sabotador de tarefas importantes. Mas antes de começar o conteúdo desse vídeo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist com vários vídeos de produtividade, de hábitos, de rotina, enfim, tem muito conteúdo aqui no canal para você aprender e se inspirar também. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje, que é por que você desiste de tudo que você começa a fazer na sua rotina, no seu dia a dia. Quando a gente fala sobre isso, a gente pensa em uma reflexão, em uma análise do porquê que você começa a fazer alguma tarefa ou alguma meta ou inicia um sonho e você desiste no meio do caminho. Você não dá sequência, você não consegue ter constância, você não consegue ter disciplina. Por que que isso acontece? É importante a gente investigar as causas, ou seja, o que está por trás dessa falta de disciplina, dessa falta de constância, dessa falta de motivação para essas tarefas. Então, às vezes você se matriculou na academia, foi no primeiro mês, mas depois não deu sequência. Por que que isso aconteceu? O que está por trás disso? Então, nós vamos conversar sobre como identificar esse padrão de comportamento e como que a gente pode modificar isso na nossa rotina. É importante a gente ressaltar também que isso depende de cada pessoa é única e cada uma vai enfrentar momentos ali de desmotivação mesmo, de falta de vontade de fazer o que precisa ser feito, mas esses são períodos, são momentos que a gente pode superá-los e depois continuar firme no nosso objetivo, no nosso propósito. Mas é importante a gente ressaltar também que aqui eu não estou para trazer uma solução simples ou uma resposta absoluta que vai servir para todos os casos, todas as situações. A gente vai conversar sobre esse assunto, mas a gente precisa encaixar na nossa rotina, no que funciona para a gente, o que não funciona a gente deixa de lado e a gente pega só o que vai funcionar para você. Por que falar sobre isso é importante? O primeiro ponto é a gente ter uma autodescoberta, a gente conseguir desenvolver o autoconhecimento. Só assim que a gente consegue criar estratégias e criar uma rotina que realmente vai fazer com que a gente consiga alcançar o cenário de vida que a gente quer. Então, se você se matriculou na academia com o objetivo de emagrecer, mas você não conseguiu ter constância, você desistiu no meio do caminho. A gente vai criar uma estratégia para que você não desista mais e que você realmente alcance o seu objetivo, que é o emagrecimento, por exemplo. Mas isso se aplica em qualquer área da vida, só usei esse exemplo para que vocês consigam entender na prática como que funciona, o que eu estou dizendo. É importante também para que a gente consiga alcançar objetivos e metas. Então, quando a gente consegue identificar o porquê, o que está por trás da gente desistir de alguma meta, de algum objetivo, a gente consegue solucionar esse motivo e consegue permanecer fazendo o que precisa ser feito para alcançar essa meta e esse objetivo. E lidando com essa questão da desistência, a gente consegue melhorar a nossa saúde mental, lidando com a frustração de desistir no caminho, porque a gente não vai desistir mais, então a gente não vai ter que lidar com a frustração nesse ponto. E isso tudo vai influenciar na saúde mental, a gente não vai se sentir ansioso por ter desistido e por ter ficado mais longe daquela meta, daquele objetivo. Pensando sobre isso também, a gente passa a tomar decisões de maneira mais pensada, de uma maneira que a gente reflete melhor sobre aquilo. Antes de iniciar novos projetos ou novas atividades, a gente vai pensar melhor para evitar que a gente desista no meio do caminho. Então, a gente vai fazer realmente aquilo que a gente queira fazer, o que faça sentido, o que realmente você deseja verdadeiramente.
Quando a gente decide não lidar com essa questão de entender o porquê que a gente desiste das coisas, a gente acaba tendo que lidar com a falta de realização. Então a gente não consegue alcançar os nossos objetivos, as nossas metas, a gente não se sente realizado e feliz, seja no âmbito profissional ou no pessoal, nos relacionamentos, enfim, a gente precisa desse senso de realização ao longo da vida para a gente se sentir plenamente feliz. Além do mais, a gente acaba tendo que lidar também com a baixa autoestima, porque a gente não está realizando, a gente acaba duvidando da nossa capacidade, da nossa habilidade, diminuindo a nossa sensação de capacidade mesmo de fazer aquilo, a gente se sente inferior em relação às outras pessoas que conseguem ter constância naquela meta, naquele objetivo que ela iniciou. A gente pode ter que lidar também com a estagnação, ou seja, a pessoa não avança, ela não progride, seja em relação à carreira ou em relação à vida profissional, pessoal, enfim. Outro ponto importante é a sensação de arrependimento. Então, a pessoa desiste daquele projeto, mas ao longo do tempo ela vai se arrepender de não ter insistido, de não ter sido constante naquela meta, naquele projeto. Pode ser a curto prazo ou pode ser a longo prazo. Em questão de poucos dias ela pode se arrepender, ou às vezes ela vai perceber em questão de 5, de 10 anos, ela vai pensar que poderia ter insistido, poderia ter feito melhor enquanto ela tinha a oportunidade. Ao longo desse processo de conseguir compreender por que a pessoa desiste daquela tarefa ou daquelas ações que ela precisava ser feita para alcançar aquele objetivo, ela enfrenta alguns problemas, alguns erros também, como por exemplo a falta de autoconhecimento. Então, quando ela não tem autoconhecimento, ela não consegue nem identificar se aquela meta, se aquele objetivo faz sentido para ela. Então, aí ela não vai conseguir ter constância mesmo e vai desistir ao longo do caminho. Como, por exemplo, a pessoa começa a fazer uma dieta que está na moda. Então, às vezes, ela só começou porque está na moda e não tem a ver com o seu propósito, com o seu objetivo. Então, ela não vai conseguir realmente ter constância. Então, é só quando aquilo está realmente enraizado na pessoa, quando aquele sonho realmente faz sentido para ela, é que ela consegue ter constância, consegue fazer o que precisa ser feito. Outro ponto importante é criar expectativas irreais, expectativas que não condizem com a realidade daquela pessoa. Então, às vezes ela cria uma expectativa que não tem nada a ver com a rotina dela, não tem nada a ver com o que ela deseja realmente fazer, então ela acaba desistindo ao longo do caminho, ao longo do processo. Então, por onde começar para você conseguir entender, conseguir compreender o porquê que você acaba desistindo das tarefas, acaba desistindo das ações que vão te levar até aquele objetivo, alcançar aquela meta, aquele sonho. O primeiro passo é você investir no autoconhecimento, é você entender o que realmente está por trás disso, por que você desistiu, aquela meta, aquele sonho, aquele objetivo realmente está alinhado com o que você deseja ou tem a ver com o que as pessoas pensaram para você. Então você precisa investir no autoconhecimento, entender realmente o porquê disso, o que está por trás disso, para que você consiga fazer realmente o que precisa ser feito. O próximo passo é definir metas realistas, metas que façam sentido para a sua rotina e que vão encaixar no que você precisa fazer de acordo com a sua meta, com o seu objetivo. De nada adianta criar metas que não fazem o menor sentido para você ou que não se encaixam na sua rotina. Você vai criar metas que realmente fazem sentido com aquele objetivo e que vão te levar até o seu objetivo final. O próximo passo é você encontrar realmente uma motivação que faça sentido para você. Então, quando aquela meta, aquele objetivo, aquele sonho realmente está dentro de você, você vai se sentir mais motivado, você vai conseguir ter mais motivação
para seguir e fazer o que precisa ser feito. A partir disso, você vai criar um plano de ação, ou seja, você vai dividir em etapas para que você consiga realizar, para que você consiga alcançar esse objetivo. Então, se você às vezes está com o objetivo de se tornar uma pessoa mais saudável, de se alimentar melhor, de fazer atividade física, então você vai criar um plano de ação. Quais dias da semana você vai para a academia, em que horário, de manhã, de noite, como que você vai encaixar isso na sua rotina. Isso faz parte do plano de ação. Mas é importante ressaltar também que essas mudanças levam tempo, que você precisa ter paciência com o processo e que aos poucos você vai alcançar o cenário de vida que você quer, você vai conseguir realizar suas metas, seus objetivos, seus sonhos. Você precisa ter paciência e se apaixonar pelo processo. Então é isso, gente. Se você gostou, aqui embaixo na descrição tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.